Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha até às 11 horas da manhã no canal 20, o canal 19, 53.1 e também na internet. A gente vai falar sobre leis trabalhistas. Advogado Maurício Rocha está comigo. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos os telespectadores, né? Ficou muito difícil falar de lei trabalhista depois daquela reforma que a gente teve? Então, a gente é advogado, nós advogados, a gente passa isso constantemente, né? As leis, elas mudam, né, com o tempo. A gente costuma dizer que as leis, elas vêm depois dos costumes. Então, primeiro vêm os costumes e aí as leis, elas vêm acompanhando os costumes do povo, né, da população. Então, nós tivemos essa reforma trabalhista, né, no ano de 2017, que trouxe algumas grandes mudanças. Eu diria assim, mais na parte negocial entre sindicatos, né, e mais na parte processual, na hora em que o trabalhador vai ajuizar uma ação trabalhista. Isso houve algumas mudanças bem drásticas mesmo. E houve algumas mudanças também de ordem individual, né? Por exemplo, horas em itinere que antes existia, passou a não mais existir a hora em itinere. O que é a hora em itinere? É aquele tempo de deslocamento em que a empresa pega o trabalhador em casa e desloca até a hora do trabalho, se é num local de difícil acesso ou que não tenha transporte público regular. Então, essa hora era considerada como hora extra. Agora deixou de ser. Então, foi uma retirada de direito que a reforma trabalhista fez. E alguns pormenores, tal, que demanda bastante tempo para a gente explicar. Mas houve sim uma grande mudança, uma profunda mudança na relação trabalho e capital. Mais pessoas estão procurando, profissionais da área jurídica, estão procurando a justiça por conta dessas dúvidas, às vezes que a gente ouvia muito isso antes da reforma lá, né, no dia 11 de novembro, olha, vai procurar teu direito antes porque vai mudar, tu vai perder tudo, né, e se falava muito isso. Aí eu tenho dúvida se as pessoas realmente estão procurando mais os profissionais da área para tirar dúvida ou se as pessoas estão com essa impressão mesmo, eu tinha todos os direitos, porque isso era uma coisa assim que as pessoas falavam muito, né, o trabalhador sempre tem razão e agora o trabalhador não tem mais razão nenhuma. E eu acho que tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Nunca foi tão assim e também não é assim ainda, né, doutor? Veja bem, eu tava quando houve a discussão da reforma trabalhista, eu estava vendo uma audiência pública com o ministro Maurício Godinho Delgado. O ministro Maurício Godinho Delgado é um ministro extremamente conhecido, extremamente respeitado do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? E o ministro Maurício Godinho Delgado, ele fazia uma relação da reforma trabalhista com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Todos sabem que o Código de Defesa do Consumidor, ele vem para dar um equilíbrio entre o consumidor e as grandes empresas. Essa é a intenção do Código de Defesa do Consumidor. Querendo ou não, a ideia da CLT é também dar uma equiparação, dar um equilíbrio entre o trabalhador e as empresas. Essa é a ideia. Então, dizia ele, né, que a reforma trabalhista viria para romper esse equilíbrio. Porque o que acontece? A gente sabe que há exageros, a gente sabe que, por vezes, alguns trabalhadores ajuizam ações temerárias, sem direito, às vezes até para forçar uma demissão. Isso acontecia, mas isso é a minoria, Carol. A maioria eram de trabalhadores que buscavam as suas verbas trabalhistas, horas extras, férias, 13º. Inclusive, no ano de 2017, quase metade das ações trabalhistas no Brasil eram buscadas por não pagamento de verbas rescisórias, a saída do trabalhador. Veja bem, então essa imagem que se tinha, que a Justiça do Trabalho é um caça-níquel, na verdade ela não é bem assim. Mas criou-se sempre essa imagem da Justiça do Trabalho como sempre defensora dos trabalhadores e tal e tal. E aí quando veio uma reforma trabalhista, ela mudou algumas questões no ajuizamento da ação e nos riscos de ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da empresa. Aí isso afastou o trabalhador. Como que era antigamente? Quando você entrava com a ação trabalhista, bastava você assinar uma declaração que não tinha condições de pagar as custas do processo e se perdesse parte do processo ou todo o processo, não haveria o pagamento de custas processuais ou honorários para o advogado da empresa. Agora não, agora houve uma mudança e que limitou isso, ficou bem limitado. Então, eu diria aí que para ter direito à justiça gratuita, limitou-se assim, metade do teto do INSS, um pouquinho mais. Então, muita gente
está excluída dessa justiça gratuita. E aí, com isso, criou-se o risco de que na perda da ação no todo ou na perda de alguns pedidos, porque hoje seria necessário, agora é necessário liquidar os pedidos, ou seja, estou pedindo tanto de hora extra, estou pedindo 10 mil de hora extra, eu preciso colocar 10 mil, eu estou pedindo 5 mil de férias, então a minha ação daria 15 mil reais. Se eu perco um dos pedidos, se eu perco meu pedido de hora extra, que é 10 mil, sobre o 10 mil tem que pagar honorários para o advogado da empresa. Aí criou esse risco e, por óbvio, não é que os trabalhadores possam não ter mais direito de buscar. É que, às vezes, o risco dessa demanda afasta o trabalhador de buscar o seu direito. Então, ele prefere não buscar o seu direito, em muitos casos, do que ocorrer o risco de não ter o seu direito e ainda ter que pagar honorários e ter que pagar custos. É arriscado hoje, né? Hoje é mais arriscado. Então, isso fez com que os trabalhadores se afastassem, né, de buscar o seu direito. Eu confesso para ti, Carol, que eu acho que esse afastamento ele é um afastamento temporário. Né? Ele não é um afastamento para sempre. Daqui a pouco eu acho que as coisas voltam, eu acho que essa diminuição de processo pode ser uma demanda reprimida. Até porque a nossa economia ela está enfraquecida e aí com isso os trabalhadores também têm um pouco mais de medo de entrar com ação, porque talvez, se eu entrar com ação, a outra empresa não vai me pegar, então tudo isso influencia para que esse número de ações ele caia. Mas a gente foi bastante procurado, respondendo a tua pergunta no início, né? A gente foi bastante procurado, assim, tirar dúvidas, como é que vai ser feita a reforma. Eu particularmente fui em algumas rádios, dei algumas entrevistas falando da reforma trabalhista, mas mudança o país escolheu essas mudanças e elas estão aí. Se daqui a pouco vão voltar, a gente não sabe, né? Mas é o que está posto no momento. Doutor, você falou dessa questão do pagamento de hora extra nesse deslocamento, né, que a empresa faz com o trabalhador até a frente de trabalho. Além disso, eu gostaria de que a gente falasse um pouquinho de forma prática, assim, para uma gestante, por exemplo, mudou alguma coisa com essa reforma? A lei era uma e hoje é outra? Bom, no que tange a estabilidade da gestante ou o afastamento da gestante, ele mantém-se, né? Mantém-se de 120 dias de salário maternidade, que é pago pelo INSS. Então, a gestante até o mês anterior, né, ao parto, ela pode se afastar e ela tem direito a 4 meses de estabilidade. Esse tempo de 120 dias, 4 meses, ele pode ser superior até 180 dias, 6 meses, se a empresa estiver inscrita no programa Cidadã. Aí aumenta esse prazo, ela vai ter mais um tempinho de salário de maternidade para poder ficar com o seu filho, que é muito importante. E uma questão que mudou também é que pela reforma, as gestantes, elas podem continuar trabalhando no local insalubre, né, um local que faça mal à saúde, desde que tenha um atestado médico que autorize ela a trabalhar. Então, é um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, que na minha visão essa reforma veio prejudicar. Ela não cuidou da saúde da gestante do bebê. Precisa ser o da empresa, não? Não é necessário que seja o da empresa. Pode ser o médico particular dela. E, doutor, questão de férias, de 13º, de verbas rescisórias, teve alguma mudança, não? Bom, na questão desses aviso prévio, férias, isso são direitos constitucionais. Então, o que é direito constitucional, não houve mudança. O que houve mudança na férias, por exemplo, Carol, é a possibilidade de parcelamento das férias, né? Que antes poderia pegar 20 dias, certo? E aí houve esse parcelamento, houve essa possibilidade de parcelamento em que a empresa, isso é um direito da empresa, parcelar as férias do trabalhador em até 3 vezes, desde que um período não seja menor que 14 dias e os outros 2 não sejam menores do que 4 dias. Sendo assim, a empresa vai poder parcelar. Mas esse direito de parcelamento, isso é muito interessante, Carol, porque quando se falou da reforma, parecia que dava a impressão de que era do trabalhador esse direito de parcelar as férias, mas não é. Esse direito de parcelar as férias é da empresa, a empresa que pode parcelar. Se eu quiser dizer, o Maurício, meu funcionário, vai pegar férias em 3 vezes de 10 dias. A única, não pode ser 3 vezes 10 dias, porque tem que ser um maior que 14, tá? Mas então poderia ser 14 e 2 de 8, certo? Agora, o que não ficou assim bem claro é que esse direito é da empresa. Então eu vou dizer assim, Carol, as tuas férias serão parceladas em 3 vezes. O único direito que o trabalhador tem é de dizer, não quero o parcelamento das minhas férias.
Esse é o direito que o trabalhador tem. Agora, o trabalhador não tem o direito de chegar, olha, eu quero as minhas férias em 3 vezes. Isso não, porque isso é um direito da empresa em parcelar. Então, veja como as coisas não ficaram bem claras, né? Na reforma, fala assim, mas vai ser bom, o trabalhador vai poder parcelar as férias em 3 vezes. Não. A empresa vai poder parcelar. Se a empresa parceira, que quer o bem do trabalhador e tal, que também é a maioria, né, Carol? Também não vamos botar as empresas como um as, todas no mesmo balaio. As empresas podem parcelar. Então, esse é um direito da empresa. E a questão de assinar, Maurício, eu estou demitindo o Maurício, assina aqui, pode assinar e está tudo certo. A gente falou muito, não assina, não assina. Como é que está essa questão hoje, doutor? Então... Tem que fazer essas contas antes, porque, sendo bem sincero, é difícil, às vezes, o trabalhador não sabe exatamente se ele está recebendo tudo certo, se aquela folha que ele está assinando está ali colocada, até porque nesse momento, né, a pessoa está meio nervosa, está abalada emocionalmente. Exato, está sendo demitida às vezes, né? Então, o que mudou, Carol, é que assim, isso se chama homologação da rescisão do contrato de trabalho, né? Essa homologação, ela é feita, antes da reforma trabalhista, ela é feita no sindicato aos trabalhadores que possuíam mais de 1 ano de tempo de emprego. Isso foi passado pelo sindicato, o sindicato verificava as verbas, homologava e somente com a homologação ele poderia sacar o seu fundo de garantia. Essa homologação era necessária. Com a reforma trabalhista, tirou essa obrigatoriedade de homologação ao sindicato, inclusive a homologação não é mais requisito para poder sacar o fundo de garantia. Então, isso é feito entre patrão e empregado, numa sala entre 4 paredes. Ora, numa sala entre 4 paredes, em que está uma pessoa mais forte e outro mais fraco, podem haver situações que vai pagar errado, que não vai pagar. Eu mesmo, como advogado, já peguei situações assim, em que os trabalhadores, alguns, não foi 1 nem 2, foram vários, não receberam as suas verbas rescisórias. Por quê? Porque estava ali numa situação, assina aqui, depois eu te pago. Esse depois nunca chegou. E até te explicar que focinho de porco não é tomada, é complicado, porque como é que tu vai provar numa sala entre 4 paredes, sem nenhuma testemunha, que tu não recebeu uma coisa que tu assinou? Essa foi a preocupação. E até mesmo de receber errado, né? De assinar uma coisa que não recebeu ou recebeu só metade. Então, essa é a preocupação. Embora tenham alguns sindicatos que firmaram nas suas convenções coletivas e nos seus acordos coletivos que as empresas manterão as homologações no sindicato. Isso é bom. Isso dá, Carol, para as empresas uma impressão de boa pagadora. Olha, não quero fazer nada escondido. De boa fé. De boa fé. Eu quero fazer no sindicato. Então, isso é bom, isso traz transparência. Quanto mais transparência neste momento que nós vivemos na sociedade, melhor. Doutor Maurício Rocha, eu quero te agradecer por essa conversa, sempre muito importante. Já estendo o convite para que você esteja aqui conosco outras vezes. Carol, eu que agradeço, o convite. Estou sempre à disposição para estar aí tirando dúvidas e conversando sobre o tema. Muito obrigado e um bom dia a todos e parabéns pelo programa. Tá certo, muito obrigada. Esse é o doutor Maurício Rocha conversando conosco sobre direitos trabalhistas. Ele vai voltar, vai conversar conosco a respeito de outras questões também. E você pode ficar atento, fica sempre ligadinho na nossa programação, que a gente gosta muito de falar sobre isso.